Bom dia, meu nome é Leonardo Lopes, eu sou professor de filosofia e hoje no Resumos Enem vamos tratar do mito da caverna de Platão, mostrar como isso pode ser trabalhado em questões do Enem e o básico que você precisa saber para aprofundar mais os estudos e resolver quando caírem questões que tratem desse ponto do Platão. Temos aí um diagrama e esse diagrama tem os principais conceitos, os principais tópicos. Você pode, se quiser, dar pausa e tirar um print da tela. O diagrama é interessante porque ele mostra os principais conceitos e os principais desdobramentos. E, para não perder muito tempo, eu não vou ler, vamos passar logo a refletir sobre cada tópico desses. Então, inicialmente, vamos tratar aqui da definição e contexto. Vamos ler e explicar cada um desses pontos. Então, é uma alegoria presente na obra A República. O mito da caverna faz parte de uma obra maior de Platão chamado A República. Então, ele está situado na República, que é um livro que é mais ou menos do início da maturidade do pensamento de Platão, um livro que trata basicamente da questão da justiça, da questão da verdade e da constituição da polis, a constituição social e organizada em termos dos conceitos que Platão vai tratar nessa obra da sociedade ateniense. É uma metáfora, continuando a leitura, é uma metáfora usada por Platão para discutir o conceito de realidade e conhecimento. Então, o mito da caverna de Platão, que está alocado no livro 7 da obra A República, e nesse sentido está conectado, apesar de estar no livro 7, ele está conectado a todos os demais livros. O mito da caverna de Platão, ele tem a pretensão de tratar desses dois conceitos, e são esses dois conceitos que você deve ter em mente, o conceito de realidade e o conceito de conhecimento. Muito mais adiante, uma explicação geral do mito, são prisioneiros na caverna. Platão descreve pessoas que vivem acorrentadas dentro de uma caverna, só enxergando sombras projetadas na parede. Então note-se aqui que eu dei o destaque aqui para a palavra sombras. Platão descreve prisioneiros dentro de uma caverna que enxergam como se fosse, vamos tentar contextualizar aqui para entender melhor, como se fosse num cinema. Eles enxergam na parede sombras que são refletidas porque atrás deles tem uma fogueira e um pouco mais atrás ainda há uma abertura, e onde estão passando pessoas realmente. E aí eles enxergam só as sombras dessas pessoas que estão passando lá atrás. E isso é toda uma metáfora, a metáfora da sombra para a questão da realidade e do conhecimento, como a gente vai ver. Para elas, essas sombras são toda a realidade que conhecem. Então, quer dizer, elas reconhecem na sombra a realidade. E a sombra, como todos nós sabemos, não é a realidade. Ela é só um reflexo da realidade. Então, nós não podemos conhecer a realidade, por isso trata de conhecimento e realidade a partir das sombras. Imagine que você fosse tentar conhecer uma pessoa a partir da sombra que é projetada dela. Não seria a pessoa, seria a sombra, um reflexo daquilo que é real. Então, para conhecer a realidade e o conhecimento, é necessário deixar de ter acesso somente às sombras, mas ter acesso ao que é real. Continuando a interpretação do mito, ponto 2. O mundo sensível versus o mundo das ideias. O mito representa dois mundos. E aí eu destaquei em vermelho a realidade ilusória, as sombras, e mais abaixo a realidade verdadeira, fora da caverna. Então, Platão ele vai tratar dentro da sua epistemologia, quer dizer, da sua teoria do conhecimento, de dois níveis de realidade. Ele vai dizer que o mundo empírico, o mundo sensível, esse mundo que a gente toca, que pode ver pelos nossos sentidos, ele é enganoso. Ele é somente uma cópia de um mundo mais essencial, que ele chama de mundo das ideias. E, nesse sentido, a realidade ilusória, que são as sombras, é a realidade de dentro da caverna. Ou seja,
As pessoas dentro da caverna estão vendo a sombra, estão vendo a ilusão, estão vendo aquilo que não é verdadeiro. Continuando a leitura aqui, as sombras na parede da caverna representam o mundo sensível, ou seja, a realidade que percebemos com os sentidos, que para Platão é enganadora. Então, Platão ele não vê com bons olhos os nossos sentidos, né? Às vezes os nossos sentidos nos enganam. Ele vai chamar bastante atenção para isso. Uma pessoa pode achar que algo está frio, outra achar que algo está quente. Quando você vê uma miragem, por exemplo, no deserto, não é real, mas você acha que é real. Os sentidos da gente sempre nos enganam. Tem um aforisma, por exemplo, do filósofo Heráclito, de Éfeso, que diz que o sol é do tamanho de um pé. Né? É interessante. Por quê? Porque quando você levanta o pé em direção ao sol, o seu pé vai cobrir o sol. Quer dizer, qual o tamanho do sol? É o tamanho de um pé? Os sentidos enganam. Né? E nesse sentido, continuando aqui, a realidade verdadeira é fora da caverna. Então, o mundo fora da caverna simboliza o mundo das ideias, a verdadeira realidade que só pode ser alcançada através do conhecimento filosófico e racional. Ou seja, somente através da filosofia, somente a partir da racionalidade, somente a partir do conhecimento, é que a pessoa que está na caverna de Platão, lá no livro 7 da República, pode perceber que ela está tendo acesso a algo que não é real. E então, a partir do que Platão chama de dialética, poderá sair da caverna e aí sim ver a realidade realmente e ter acesso ao conhecimento real. Então, como é que se dá esse processo de libertação? Notem que eu destaquei em vermelho a palavra educação e conhecimento. Ou seja, o mito da caverna de Platão, ele nos fala que dialeticamente a educação leva ao conhecimento e o conhecimento leva à educação. É um processo dialético. A metáfora da educação, a saída da caverna é uma metáfora para o processo educacional. À medida que o prisioneiro sobe em direção à luz, ele está descobrindo a verdade por meio do conhecimento. Ou seja, é o conhecimento para Platão que gera um processo educacional que faz com que ele deixe de ver as sombras e passe a ver algo mais real. Então Platão faz um elogio aqui à educação. A educação ela é libertadora porque ela nos retira dessas trevas, das sombras que são representadas lá na caverna e faz com que nós possamos ascender a níveis mais reais de conhecimento. Já o caminho do conhecimento, a ignorância para o saber. O prisioneiro que se liberta vai aos poucos se acostumando à luz do sol, à verdade. Isso é uma metáfora para o conhecimento educacional, no sentido de que, à medida que você vai deixando de permanecer na ignorância e vai adentrando caminhos de mais conhecimento, caminhos de mais saber, é como se fosse alguém que está saindo das trevas e indo para a luz. Quando você está num quarto que está com a luz apagada, por exemplo, passa bastante tempo. Quando você abre uma janela, por exemplo, e entra aquela luz do sol, essa luz do sol faz com que seus olhos doam um pouco, né? E isso é o que acontece aqui no mito da caverna. O prisioneiro que vai saindo da caverna, ele vai aos poucos se acostumando com a verdade. Ou seja, ele vai deixando aquela situação de ignorância e vai passando a estar em uma situação de saber, de conhecimento. E por isso ele conhece melhor a realidade a partir da educação. Continuando a leitura, isso simboliza a passagem da ignorância para o saber, um processo gradual de aquisição de conhecimento. Então, ponto 4. Qual o papel do filósofo? O prisioneiro que se liberta. O filósofo é representado pelo prisioneiro que consegue escapar da caverna. Ele é capaz de enxergar a verdade além das sombras. Ou seja, me parece que Platão quer mostrar que esse prisioneiro da caverna é representado justamente pela figura de Sócrates. Ou seja, Sócrates, a partir do conhecimento de que só sabe, que nada sabe, e a partir então do exercício da maiêutica, que é esse exercício reflexivo, dialético, em que por perguntas e respostas ele vai depurando, melhorando o conhecimento, retirando as contradições,
ele vai saindo dessas sombras e alcançando um nível maior de conhecimento. O que é interessante que eu botei aqui, destaquei em vermelho, o dever de retornar e educar os outros. Platão acredita que o filósofo tem a responsabilidade de voltar para a caverna e tentar libertar os outros, mesmo que eles resistam a ouvir a verdade, pois estão confortáveis em sua ignorância. Esse é talvez o ponto mais grave, o ponto mais radical do mito da caverna de Platão. O filósofo, que é aquele que saiu da ignorância e passou a conhecer a realidade em sua última instância, sua instância essencial, ele tem uma necessidade de voltar à caverna. Vejam, ele podia ficar muito bem tranquilo nesse espaço de conhecimento, mas não. Platão vai dizer que todo aquele que conhece a verdade não consegue guardar a verdade para si mesmo. Ele tem que, porque isso faz parte do próprio processo educacional. Você se educa na medida em que educa a outros. E esses outros te educam na medida em que se tenta fugir dessa realidade de sombras, de ignorância, e realmente conhecer a realidade como ela é. Então, para Platão, as pessoas que alcançam esse nível de conhecimento, elas tendem a voltar à caverna e dizer para os outros que eles devem também sair e alcançar um nível de verdade, um nível de realidade maior. Porém, geralmente essas pessoas estão confortáveis na sua ignorância, que é aquilo que a gente chama de zona de conforto, né? E inclusive elas podem agir com violência para aquele que tenta mostrar a verdade. Aqui, o mito da caverna, ele assume o seu grau mais alto de importância e ele passa a explicar dentro da história humana toda a situação de mártires, né? Os mártires, geralmente, eles têm, sem entrar aqui no pormenor de se certos ou errados, mas eles têm essa característica de tentar levar uma verdade aonde só há ignorância e sombras. E geralmente eles são mortos por conta disso, porque eles tentam mudar uma situação, um status quo ou algo do tipo. Então, mas qual a relação do mito da caverna com o Enem? O que você que está estudando para o Enem pode se beneficiar em estudar o mito da caverna, né? Então, eu botei em vermelho que são reflexões sobre a natureza do conhecimento, da realidade e da educação. Então, o que Platão traz para a gente é que ele vai refletir sobre o próprio conhecimento, o que é o conhecimento. Ele vai refletir, a partir desse mito, sobre o que é a realidade. E ele vai refletir sobre a importância da educação. Como diz o texto aqui, o mito da caverna é frequentemente cobrado em questões de filosofia do Enem, porque ele traz essas reflexões sobre conhecimento, realidade e educação. E também porque é uma reflexão sobre a sociedade atual, pode ser feita, né? E uma crítica à alienação. O mito também pode ser interpretado como, eu botei em vermelho para destacar, uma crítica à alienação e à falta de reflexão crítica na sociedade. Então, toda vida que você vê um processo de alienação, e o que seria alienação? É você estar separado de um conhecimento mais robusto, mais verdadeiro, que explique melhor a realidade. Toda vida que você vê uma situação de alienação, o mito da caverna, ele pode nos ajudar justamente a sair dessa alienação. Veja que a alienação é a sombra. O mito da caverna também é importante, por isso ele vem bastante em questões do Enem, porque ele nos fala de uma ausência de reflexão crítica na sociedade. Muitas vezes a sociedade tende a estar acomodada, seja politicamente, seja eticamente, seja em algum aspecto sociológico, e o mito da caverna ele nos mostra que nós não devemos estar alienados, nós devemos buscar conhecimento, buscar a realidade, sair de uma situação de sombra para uma situação de luz, que é o conhecimento, e por isso conhecer a realidade, e não só isso, também voltar e declarar para as pessoas que ainda estão naquela situação que existe algo muito melhor do que a situação de alienação em que elas se encontram. Então, ele pode ser uma excelente base para a discussão sobre manipulação da informação. De que forma a informação é colocada? A gente pode refletir aqui sobre se, e eu acredito que
As fake news, que são tão atuais atualmente, são uma forma de caverna, são uma forma de sombra. A falta de consciência crítica, a consciência crítica que muitas vezes falta dentro do processo político, dentro de uma eticidade. Então, essas são questões muito fundamentais que o mito traz. Bom, é isso, vamos ficando por aqui e espero que o vídeo tenha ajudado a aclarar alguns pontos sobre o mito da caverna de Platão e, com isso, ajudar a resolver alguma questão que venha falar de Platão ou deste mito específico que está lá na República, no livro 7.